Olá! Como é que vai, pessoal? A paz do Senhor. Trazer uma mensagem abençoada aqui hoje, né? Vou falar da fé, a importância da fé na nossa vida. Deus estava tocando no coração também, esses dias para trás. Aí eu vim esperando mais confirmação. Aí hoje, no culto da minha igreja, Deus confirmou a palavra, né? Porque assim, a fé e a paz, ela anda lado a lado. Se você tem paz na tua vida, é sinal que você é uma pessoa de fé. Se você não tem paz na tua vida, a tua fé tá fraca. Com certeza. Que a paz, quem tem paz, anda com a fé lá em cima. Como que eu posso dizer? Quer ver? Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui transmite aqui, o que é nessa passagem da Bíblia? Transmite uma promessa de paz interior, né? E que essa mensagem aqui vem passar? Com a paz, você andando com a paz, você está andando com a fé, porque a pessoa que tem fé, ela tem certeza das coisas que vai vir para ela. Ela tem certeza, né? Então, o coração dela sempre vai estar calmo, vai estar manso, porque a fé dela tá grande. Aí foi a confirmação que eu tive hoje, né, na igreja, a palavra do Senhor, né? E o que eu venho falar aqui? Se você ler Hebreus 11, no 1, aqui eu vou ler, essa aqui eu vou ler aqui na Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram, que não aparecem, quer dizer, é uma coisa que não tinha, pela fé ela foi formada, né? É igual a passagem também de Abraão, que está aqui também, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ele ia. Sem saber, ele foi pela fé, né? Que é o pai da fé, né? E muitas pessoas também que tinham muita fé, né? Que foram muitos profetas aqui, ó. Quem são esses heróis daqui da fé? Vou ver aqui, eu vou falar mais ou menos aqui um pouco, para você entender depois o que eu venho falar, né? Abel ofereceu a Deus um sacrifício piedoso e foi reconhecido pela sua fé. Enoque viveu de maneira tão íntima com Deus que foi levado para não conhecer a morte. Noé, pela fé, construiu uma arca e salvou sua família, seguindo as instruções divinas. Abraão obedeceu ao chamado de Deus, partiu para uma terra desconhecida, foi o que eu li agora, e confiou suas promessas divinas. Sara, mesmo em idade avançada, creu nas promessas de Deus e experimentou o milagre do nascimento de Isaac. Você vê, né? Porque ela já era idosa, né? Moisés demonstrou sua fé ao recusar a realeza egípcia e escolheu sofrer com o povo de Deus, prevendo a vinda do libertador,
né? Foi pela fé que ele fez isso. Raabe, depois de outros heróis, né? Eu não vou ler que você não vai. Mas essas pessoas, e teve alguns também, muitos aqui também, igual o outro que eu citei aqui, igual foi de Moisés, né? Essas pessoas aqui, esses profetas, além de teve muitos igual Moisés aqui, ó, eles creram tanto, né? Que assim, que Deus também teve coisas que eles não viram assim na vida, em vida. Eles creram tanto, a fé deles era tanta que eles tiveram a promessa de Deus após a morte. Após a morte. Mesmo assim, a fé deles, eles já sabia que não ia ter as coisas em vida, mas ia ter após a morte. Olha a fé. O que a fé faz? Eu fiquei assim, igual tem esse, ó, George Miller, o mais próximo assim de nós. Olha que esse homem viveu na vida dele, a fé desse homem. Não sei se as pessoas conhecem. Quem não conhece, pesquisa na internet. Né? Ele não gostava de pedir dinheiro para a obra que ele queria cuidar de crianças. Ele cuidou de mais de 10 mil órfãos pela fé. Olha a fé desse homem. Eles oravam com um prato sem comida na mesa. E agradecia a Deus para aquele prato de comida, sem ter nada. Ele ensinava isso. E imagina o tanto de gente que igual essas crianças aqui, por isso que é bom, é muito a gente ensinar nossas crianças. 10 mil crianças, imagina quantas pessoas com fé que saiu daqui. Quantos pregadores saiu daqui. Quantas pessoas usadas por Deus saiu da mão, debaixo aqui dos ensinamentos que esse homem passou para essas crianças. Porque, querendo ou não, elas iam lembrar, com certeza, ia lembrar de tudo que esse homem fez. Eles oravam com o prato de comida, sem nada. Quando eles falavam, teve uma vez que falou amém, batiam na porta assim, ó. O padeiro, o leiteiro. Aconteceu um problema aqui, não vai ter que doar todos esses pão. O leiteiro, meu carro quebrou. Eu vou ter que deixar esses leites aqui para vocês, senão vai estragar. Olha como que Deus usa as pessoas. Você vê. Deus, quando você tem fé, as coisas acontecem. Né? E o que eu venho falar? Agora que vem falar. Né? No dia a dia, como é que está a tua fé? Por causa de uma coisinha assim, você desliza, fala, não vai dar certo. Não, tem que ter fé. Se for uma coisa que realmente é pro agrado de Deus, pede com confiança que Deus vai fazer na tua vida. Busca com fé, com oração, porque aqui eles oravam. Não é também falar assim, eu tenho fé que vai acontecer, também ficar de braço cruzado. Não, ora, clama, que Deus vai responder. Está desempregado? Clama, ora. Se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, tem certeza que Deus vai te responder sim, não vai desamparar não. Mas se você não conhece, busca Deus para você viver essas maravilhas que é viver a fé, né? Eu vivo na fé. Muitas vezes, eu com R$2 no bolso, no outro dia não tinha nada. Eu só com R$2 falava, não, mas eu tenho fé que amanhã Deus vai prover. No outro dia Deus provia. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Endividado, conta para pagar, mas no outro dia Deus provia. Eu não vou falar para você que bambeava as pernas, lógico, bambeava, mas só que tenha fé. Mesmo assim, tenha fé.
Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai acontecer, vai acontecer. Não é assim que funciona? Né? Eu tenho uma passagem aqui que eu quero ler também. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver. Eu ia ler o Hebreus de novo. Só que como eu já li, eu vou contar não é um testemunho, não é nada, mas só que é um sonho que eu tive. Um sonho, né? Porque assim, eu não sei, porque assim, Deus às vezes ele pode estar mostrando, né? Ou pode ser um sonho. Mas só que essa noite passada eu tive um sonho dessas coisas que andam acontecendo. Já aproveitar aqui esse andar da carruagem aqui, já vou encaixar também. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver. Eu sonhando que tava tendo umas tempestades e uns terremotos. Aí o que acontece? Tinha um cara, ele tava numa escada alta. Aí ele falou assim: eu sei que é o mensageiro. Eu sei que é o mensageiro. Eu não sei por que eu falei aquilo pra ele depois. Eu falei assim: você mede as tuas palavras para falar com as coisas de Deus. Você não fala coisas de Deus que você não sabe. A hora que eu falei isso, veio aquele furacão, aquela tempestade, aquele terremoto, e eu sei que as pessoas estavam correndo. Aí eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: lá, tem alguma coisa no meio das nuvens. Aí a hora que eu olhei assim, aí eu comecei a correr, né? Só que aí eu parei, aí eu corri para trás assim. As nuvens assim ficavam mexendo assim, veio assim, tipo formando um rosto assim, e falou assim: eu falei, eu avisei, vocês não deram ouvido, agora vocês vão sofrer as consequências. Aí eu só lembro até aí. E vi um rosto, e falava meio grosso, uma voz no meio das nuvens, assim, as vozes saindo no meio das nuvens. Eu, assim, particularmente, não sei o que significava, se realmente era confirmação, se realmente é o que vai acontecer. Eu não sei. Eu não vou fazer confirmação de uma coisa que eu não tenho certeza, né? Mas foi isso que eu sonhei. Então, o que eu venho falar assim? Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca. Não brinca. Quando Deus quer usar uma pessoa para falar com você, uma situação, não brinca, não questiona, não dê risada, independente de quem está vindo. Independente de quem está vindo. Né? Viva pela fé. Tenha fé que Deus fala com você. Tenha fé. Tenha fé que Deus fala com você. E tenta falar com Ele pela fé. Chama Ele em oração. Conversa com Ele. Não pede conselho para amigo. Eu já falei uma vez. Não pede conselho para amigo. Se você quer, você está pensando, um exemplo. Um exemplo muito simples. Aquele irmão, tá acontecendo muita coisa na vida daquele irmão, né? Aí eu vou lá pesquisar lá na internet, vou lá olhar o Facebook dele, vou lá olhar o Instagram para ver o que ele tá fazendo, né? Xeretar. Aí depois vai conversar com as pessoas para falar o que acha de você.
Em vez de estar focado na vida dela, vem focar na vida dos irmãos. É a mesma coisa, uma situação que eu também posso colocar aqui. Um pregador mirim, sem fé, o que ele faz? Que eu já vi isso muitas vezes. Ele vai lá também mexendo, procurar na Bíblia, na Bíblia é que não vai, né? Ele vai procurar no Facebook, no Instagram, para ver como é que as pessoas estão indo, para depois chegar no palco e falar tudo o que acontece na vida das pessoas, para falar que Deus está usando para falar. Ai, gente, coisa mais gostosa que tem é você ter uma comunhão com Jesus e buscar a confirmação das palavras aqui, ó. Isso é viver pela fé. Mas que fé é essa? A pessoa vai lá atrás do outro, fala assim, eu tô sendo usado por Deus. Pra falar assim, lá, agora o irmão vai achar que eu tô falando, que Deus tá falando através de mim. Eu tô falando um pouco da vida dele que tá acontecendo, porque às vezes a pessoa, né, publica algumas coisas que tá passando, né? Ela fala assim, tá acontecendo isso na tua vida, né? Gente, que fé é essa? Naquela época lá desses pais da fé aqui, não tinha Facebook, não tinha Instagram não, aqui ó, as confirmações eram aqui ó, na raça, na fé, isso era fé, aqui ó, na palavra do Senhor Jesus, não era Facebook, Instagram, sei lá, Twitter, essas coisas não. A pessoa buscava Deus, falar com Deus. Não é buscar com amigo. Aquele irmão lá, ó, eu acho que ele tá pesquisando as coisas para ficar falando as coisas. Aqui, a minha pesquisa tá aqui, ó. A minha pesquisa aqui, ó. Aqui, ó, palavra do Senhor. Entendeu? Quando você quer as coisas, você pede palavra para ele, a palavra, e pede confirmação. Não pede, entendeu? Não fica bisbilhotando a vida dos outros para vir trazer uma palavra para uma pessoa. Isso não é viver de fé. Viver de fé é quando você fala com Deus. Quando Deus te dá as revelações. Isso sim é viver pela fé. Isso sim é pregar o evangelho. Pregar a verdade que vem do Espírito Santo, não que vem da tua boca. E é isso aí, meu amigo. Tenha fé na tua vida, na tua caminhada. Tenha fé que com Deus tudo vai dar certo. Vive pela fé. Eu fui salvo pela fé. Eu vivia no mundo, assim, numa escravidão, nas drogas. Mas só que eu nunca perdi minha fé. Sempre tinha fé que um dia eu ia sair. Como eu já falei, eu entrei nessa vida, não era porque eu quis. Mas algumas consequências me levou a isso, né? Algumas revoltas da vida. Então é por isso que eu falo, dá a educação certa para o teu filho, não bate. Bater é o pior ensinamento que você pode dar para o teu filho. Porque senão, eu quando era criança, eu fui muito espancado. Espancado mesmo. E foi onde que eu nasci, eu cresci com muita revolta no coração. Foi onde que eu escolhi as amizades erradas, andar nos lugares errados, para fazer aquilo, ferir as pessoas que estavam próximas de mim, que eu achando que aquilo lá era tipo um retorno que eu estava dando em troca das coisas que eu vivi. Entendeu? Tipo uma vingança minha de tanto sofrimento que eu tinha levado. Aí eu fazia essas coisas com raiva. Aí depois foi onde que eu entrei no mundo que quase sem volta, mas quase. Mas eu nunca perdi a fé em mim. Nunca.
Por mais que eu vivi várias situações, muitas situações na minha vida, fiz minha família passar muita vergonha, e me visitar em cadeia, me visitar em clínica, entendeu? E eu não me orgulho disso não. Meu orgulho é a vida que eu estou vivendo com Deus. É sério, eu não tenho vergonha de falar de Deus. Eu não tenho, porque foi Ele que me libertou dessa escravidão. Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro. Então, tenha fé em você, meu irmão. Tenha fé, e teu melhor amigo sempre vai estar aqui, ó. Quando você quiser falar com Deus, Ele sempre vai estar aqui. É só você pegar uma Bíblia e ler. Pede com fé, que vem dentro do teu coração. Não fala da boca para fora, fala com fé. Fala, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai falar comigo. Ele vai te dar uma palavra a hora que você abrir a Bíblia. Fala comigo, eu tenho certeza. Muitas vezes que eu estava assim, para baixo, muitas vezes Deus usou assim a Bíblia para falar comigo assim. E Ele fala assim, parece não, Ele tá ali com você na hora. É muito gostoso. Mas você tem que acreditar nisso também. Você tem que ter fé. Não pode duvidar. Mas não, se é Deus mesmo falando, não duvida, tenha fé. Que é Ele sim. É Ele sim, Ele nunca vai te abandonar. Tá? Viva na fé. Não fica atrás de mexeriqueiro. Quando você quiser alguma coisa, um conselho, se você não estiver entendendo muito o que está escrito, se você não sabe ler, procura um pastor. Um pastor que realmente está bem usado pela fé. É um que é usado pela fé. Né? A gente tem que buscar a fé onde tem fé. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Ó, se apegue em Deus. Esse sonho que eu tive aí, é assim, foi meio pesado assim, mas só que eu tava em paz, eu tava na fé. Não foi igual aqueles pesadelos que eu tinha, que eu tava em paz nesse sonho. Eu não fui aqueles pesadelos, não. Eu vi tudo isso, mas só que eu fiquei em paz na hora. Eu tava em paz. Né? Aí eu não sei o que significado. Pode ser só um sonho, das coisas que eu posso estar vendo no dia a dia. Pode ser uma mensagem de Deus, né? Pode ser, mas só que com o decorrer dos dias aí ele vai confirmar, porque o sonho foi essa noite, né? Com o decorrer dos dias aí pode ser que ele confirma o que realmente representa, se era só um sonho ou se era uma mensagem, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que se tiver alguma confirmação, venha mais rápido aqui possível para dar a mensagem para vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua família, que você tenha fé para seguir no teu dia a dia, que você não desiste de você, porque a fé, ela move montanhas. Não deixa o inimigo colocar caraminhola na tua cabeça e falar que você não consegue das coisas, não. Você consegue atingir o teu objetivo, sim. Você tem fé, você vai longe. Receba no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.